Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Quase sempre trazemos aqui perspectivas de pessoas que estão inseridas no direito de alguma forma. Desta vez, resolvemos fazer diferente. Vamos expor o ponto de vista de quem está do outro lado e precisa contratar os serviços jurídicos. Como os empreendedores enxergam os advogados? O que estamos fazendo certo? No que podemos melhorar? Qual o principal fator que o empreendedor leva em conta na hora de contratar um advogado? Será que estamos acompanhando os modelos de negócio inovadores oferecidos pelas startups? Para responder a essas e muitas outras perguntas, eu conversei com a Cláudia Ligório. Ela é cofundadora e CEO da startup Fazendinha em Casa, é formada em administração pelo FMG, especialista em projetos editoriais multimídia pela UNA e mestre em design pelo UENG. Vamos nessa? Cláudia, seja bem-vinda ao Direito 4.0. A gente hoje está aqui com uma oportunidade rara e muito especial, que é de poder ouvir o outro lado da mesa, né? A gente traz aqui no podcast pessoas com todos os backgrounds justamente para trazer um pouco de uma visão diferente para dentro do direito, que a gente já viu que é essencial e que é assim que a gente consegue avançar mais rápido. E a ideia do nosso bate-papo hoje é trazer a visão do empreendedor, trazer a visão da empresa, de quem está dentro desse mundo fora do jurídico, para a gente conseguir entender melhor como que está a nossa percepção, né, a percepção das outras pessoas com relação às pessoas do direito, né? Então, acho que vai ser muito legal esse bate-papo. Seja muito bem-vinda. Gustavo, obrigada, agradeço pela oportunidade de estar aqui. Acho bacanérrimo mesmo a gente poder bater esse papo, né, e trocar ideias aí, né, para melhorar, evoluir essas relações entre quem empreende e o mundo jurídico. Obrigado, Cláudia. Eu acho que a gente pode começar só para dar um pouquinho de contexto aí para as pessoas, como que você chegou até o empreendedorismo, o que você tem feito hoje, só para a gente ter uma noção de como que você tem atuado, um pouco de background. Eu já vi que você tem uma gama multidisciplinar aqui, né, de interesses e de projetos, então conta para a gente o que você tem feito hoje. Então, eu nasci no mundo empreendedor, vamos dizer assim, né? Até por ter tido a oportunidade de estudar também sobre empreendedorismo e dar aula nessa área, eu fui entender um pouco o cenário e por que me envolvi tanto com o empreendedorismo. Tem a ver muito com o ambiente natural da gente, e eu venho de uma família empreendedora, meu pai muito empreendedor, ligado ao varejo, então foi natural para mim, desde pequena, lidar com o mundo do empreendedorismo, gostar de inovação. Eu costumo contar, né, por exemplo, meus pais vieram de uma cidade muito pequena, na zona da mata, que se chama Jequeri. E a primeira cerveja gelada que teve na cidade foi ele que levou o freezer para lá. Então, assim, esse é um dos vários exemplos de coisas que ele buscava ter à frente. Quando mudava máquinas registradoras diferentes, aquela que tinha mais nova, ele levava para os negócios dele dentro de casa. Fui a primeira pessoa, talvez, quando eu morei em Itabira, a ter aparelho, da época, videocassete, né? Passava fita VHS, os novatos aí não vão saber. Mas, enfim, eu acho que na cidade eu devo ter sido uma das primeiras pessoas. Então, assim, ele gostou sempre muito de inovar e de saber o que tinha de novo. Foi muito natural para mim conviver com os dois mundos, o varejo e a inovação. Legal. E hoje você está, além de ser professor, você está à frente de uma startup, né, que é a Fazendinha. Isso, quer dizer, eu fiquei dando aula por um período. Na realidade, o mundo acadêmico ele veio na minha vida aí depois dos 40. E fiquei dando aula por uns 6 anos e já não estou dando mais. Por quê? A Fazendinha em Casa acabou tomando todo o meu tempo, né? Então, eu precisei dedicar a ela direto, parei de dar aula. O que eu fui fazer, eu comecei também assim, de trás para frente, né? Eu fui dar aula sem ter mestrado. Então, também nos últimos 3 anos, eu fui fazer o mestrado que eu não tinha. Porque como eu conhecia muito da área de mídias sociais, de inovação, quando iniciou lá em torno ali de 2013, eu recebi convite para dar aula, porque tinha pouca gente que tinha esse conhecimento para ir para as faculdades. Então, eu já tinha especialização
me chamaram para dar aula. Mas aí eu não estou dando aula mais, terminei o mestrado agora e estou por conta realmente da Fazendinha em Casa. Sou uma das fundadoras, sou a CEO, e como cresceu bastante, assim, do período da pandemia para cá, né? Apesar dela já existir há 4 anos, foi um momento em que a gente teve a oportunidade de praticar com maior escala mesmo o que a gente se propunha, então acabou que eu tive a necessidade de ficar full time mesmo por conta dela. Legal. E a Fazendinha em Casa é como se fosse, não sei se eu posso resumir assim, você me corrija, mas como se fosse um marketplace para pequenos produtores, é isso? É um marketplace, né, em que a gente busca ter a experiência de uma feira, né, digital de produtores, onde você pode comprar de vários produtores ao mesmo tempo. No que diz respeito à experiência de um fechamento de compras, você pode ter a experiência como se estivesse comprando em qualquer e-commerce, onde você coloca todos os produtos no carrinho, fecha, mas na realidade, naquele momento que você está fechando o carrinho, cada produtor, por meio da tecnologia, das ferramentas digitais que hoje propiciam isso, eles recebem o seu pagamento, né? Então, a Fazendinha, ela não compra e revende produtos, essa é a sua base, inclusive, de que isso não ocorra, que a gente fomente as relações diretas entre quem produz e quem compra. Então, naquele momento ali do checkout, todos os produtores já são remunerados pelos seus produtos, eles mesmos determinam os preços dos seus produtos, eles têm liberdade ali de gestão da sua loja, desde, claro, atendam os requisitos que sejam produtores de produtos agroecológicos, produtores locais, artesanais, que o foco é realmente trabalhar com os pequenos. Poxa, e eu achei genial essa ideia, e já até comentei com você, né, sem saber antes, né, a gente não tinha se conectado ainda, mas a minha mãe já tinha feito algumas compras da Fazendinha em Casa, achei sensacional a ideia antes de te conhecer, e fico imaginando o impacto que isso deve ter causado nos produtores, né? Porque é uma forma de dar uma visibilidade, principalmente com esse tipo de produto, né? Que é a pessoa tá numa zona rural, como é que vai fazer para trazer isso para cá, enfim, para a cidade? São vários formas de pagamento, aceita cartão, não aceita cartão, são vários obstáculos que esses produtores têm que você tirou isso e aproximou direto com o consumidor final, né? Então eu fico imaginando esse impacto que você deve ter causado muito legal nos próprios produtores, né? É uma experiência realmente, assim, enriquecedora para todos, é algo novo, e o que não é novo nessa história é justamente o que você colocou, a dificuldade do pequeno produtor de acessar mercados. Ele tem dificuldade de estar nas grandes redes de supermercados, que você precisa de ter volume de produção, você tem que ter uma série de requisitos, os supermercados impõem preços em cima dos produtores, então, assim, a dificuldade é muito grande para esse pequeno estar presente nas prateleiras. Com uma plataforma como a Fazendinha, essa parte de comercialização, que é um grande gargalo deles, nós entramos para ajudar com a tecnologia a fomentar a parte da comercialização, e não só a comercialização, como a parte de logística também, que é, vamos dizer assim, é difícil até dizer qual que é pior aí nessa história para ele, qual que é mais difícil, a comercialização ou a logística. Os dois são dois grandes complicadores para eles, então a gente trabalha com as duas pontas, né, comercialização e também a logística local, para que a gente faça aquela chamada última milha, né, que é entrega até a casa do comprador. Ele deixa conosco numa central, a partir dali a gente faz as entregas. Então, isso realmente propiciou uma mudança de cenário. Aquele pequeno produtor e de qualquer espécie, assim. Eu produzo só 3 produtos, eu produzo 10 produtos, 50 produtos. A gente tem produtor na plataforma que é produção familiar mesmo, assim, eles vendem o excedente. Familiar não é nem só no sentido de que produz a família que produz, não, é para consumo próprio, então eles estão vendendo ali o excedente que eles viam desperdiçar e tinha muitas coisas num sítio de família que pode vender. E como que você teve essa ideia? Porque assim, né, já indo agora para um pouco da parte jurídica da coisa, né? Você teve essa ideia e começou com capital próprio, teve algum tipo de investimento? Porque aí já entrando um pouco, né, no que eu disse no começo, essa oportunidade que a gente tem de discutir e das pessoas que estão ouvindo entenderem como que funciona, às vezes, o outro lado da mesa, né? Você poderia ser cliente de várias pessoas que estão ouvindo esse podcast e para a gente poder entender como que funciona hoje
esse mercado de inovação e empreendedorismo, como que o advogado tem que se posicionar, o que ele precisa fazer e tirar um pouco, né, que provavelmente a gente vai falar disso, né, dessa percepção de que o advogado é caro, o advogado tá ali para atrapalhar, o advogado não gosta de inovação. Então, assim, lá no começo, você conseguiu, já formalizou essa empresa mesmo ou não? Começou meio que na informalidade, sem nenhum tipo de assessoria jurídica? Como que funcionou? Eu comecei a me envolver com os ambientes de inovação quando eu fui convidada, há 5 anos mais ou menos, por uma ex-colega de faculdade a assumir o marketing da startup dela. Ela estava com uma startup de visibilidade à frente de um programa de inovação importante que tinha em Minas, e foi a partir dessa ida a esse... Era o Cid, não, né? Não, é o Lemonade. Ele ficou, essa startup que era Capta Money, ficou em segundo lugar até na segunda edição terceiro lugar nessa segunda edição do Lemonade. Então eu fui entender o que estava acontecendo, ver de perto e realmente fiquei muito encantada, porque já fazia parte da minha vida gostar e enxergar muito lá na frente para onde as coisas estavam caminhando. Só eu não tinha convivência com o ambiente de inovação e as suas práticas, né, vamos dizer assim. E foi nesse ambiente onde eu fui inserir as práticas no que diz respeito, inclusive, a essas questões jurídicas, porque vamos dizer, eu sou de uma geração, e muitos, acredito eu, de que ter sócio é uma coisa assim, desculpa a expressão, do capeta, né? Tenha qualquer coisa nessa vida, menos um sócio, e pelo contrário, no ambiente como a das startups, os investidores desejam, almejam que o grupo formador ali de sócios seja multidisciplinar, que tenham pessoas de conhecimentos diferentes que se complementam. Por isso até que ela me chamou, ela era extremamente conhecedora da área de negócio e queria alguém bastante conhecedora da área de marketing. E eu fui observar que existiam ali ferramentas para isso, contratos, né, que você podia se resguardar mesmo diante das dificuldades de muitas coisas, que tinha forma, assim, de fazer aquilo acontecer e que, pelo contrário, sendo dessa forma, você tinha mais chance de sucesso, porque você não ia depender só de você no que diz respeito às competências. Então, foi muito interessante já observar isso. Aí, fiquei na Capta Money por um tempo, e passou-se aí, deve ter sido, não foi muito, foi um ano e pouco. Eu já comecei a vislumbrar a possibilidade de ter algo na área de varejo, que era a minha área de paixão, assim, né? Sempre foi. Formei administração, cresci nesse ambiente, como eu disse, meu pai tinha supermercado, mas aquele supermercado de interior, aqueles supermercados menores, em que eu vi, assim, crescer esse mundo, para quem estudou igual eu, administração, se transformar e virar nas grandes redes, como na época o Walmart. Hoje a gente vai falar de Amazon, mas grande dominador de tudo até então era o Walmart, né? Então fui ligando as coisas. Ao mesmo tempo sou neta de agricultores, de pai e mãe, pequenos agricultores. Entender a dificuldade tanto de quem comercializa e é pequeno, quanto dos agricultores, da mudança que o mundo estava tendo para o agronegócio, muito voltado para questões de impacto ambiental, e que isso era extremamente prejudicial, fui ligando os pontos, até que começou a nascer ali, nesse ligar os pontos, a ideia de se ter um marketplace para atender esse público de produtores. Então, foi a partir daí que nasceu. Começamos, o meu sócio principal, que é também o meu marido, o Paulo, desenhamos aquilo ali e começamos a reunir pessoas. Inicialmente eram 2 ex-alunos, que eu dava aula para alunos de tecnologia. Hoje, você ter desenvolvedores em sua equipe é fundamental, para que eles também tenham interesse com você, para eles, da mesma forma que para o direito, eu sempre achei importante, aí já até tocando nos pontos, você conhecer muito de determinada área, para você, de fato, prestar um serviço relevante para aquela área. Eu sempre falei isso com os alunos também, busquem conhecer determinadas áreas de forma bastante profunda, para que vocês possam levar serviços específicos. Se vocês querem empreender, isso vai fazer a diferença do que vocês serem contratados para trabalhar aqui ou ali. Né? Então, 2 ex-alunos, eu, Paulo, iniciamos, né, a construção dessa plataforma. Eu tinha um CNPJ de consultoria, e logo do começo dela, por eu trabalhar, também, assim, você falou da minha formação, ela é bem transversal, assim, né? Eu tinha feito na época, no ensino médio,
contabilidade. Apesar de não ter praticado, eu tinha um conhecimento contábil e também, por ter tido empresas ao longo da vida, eu sabia de determinadas questões. Então, eu fui colocar os quinais que podiam estar não só em consultoria, mas quinais que eu fui pesquisando ali em outras plataformas de marketplace, quais elas colocavam no seu. Eu fui lá, pesquisei, né? E quais quinais que elas colocavam, para já deixar aquilo, para eu evitar ter despesa lá na frente com alteração contratual, coisas assim. E foi assim, começamos. Não tínhamos contrato com esses desenvolvedores ainda, eles entraram com o propósito de ser sócio, mas não tínhamos feito contrato de veste. Então, foi esse. Tinha uma parte ali não bem definida, estava só eu e o Paulo no contrato, os desenvolvedores não, era uma coisa de boca, e para frente é que nós fomos organizando isso daí. Tá. E aí, então, foi. E esse contrato inicialmente, aliás, né? Não teve um contrato inicialmente com esses dois. Com o seu marido tava assim, né? Tava tudo em casa, menos mal. Mas com esses dois ex-alunos seus, como que foi essa relação? O que você conversou com eles e como que ficou acertado? Como que se daria essa relação? Era realmente uma perspectiva de se tornar sócio através de um contrato de veste? O que é? Isso, eles já estavam trabalhando no formato de veste, né, mas não de uma forma, com um contrato de fato formal feito, mas eu já conhecia esses mecanismos, então eu de fato utilizei a proposta como sendo de vesting, apesar de não ter formalizado, porque eu não queria fazer um contrato eu mesma, não tinha dinheiro para poder fazer, então foi uma coisa assim de boca. Aí quando que você começa a ter quando eu começo a ter essas mudanças, houve sócio que saiu, tá? Esses dois desenvolvedores não ficaram. Foi tranquilo, assim, eles não queriam, porque quando você entra num ambiente, numa proposta como a da Fazendinha, muito à frente do seu tempo, se as pessoas às vezes não têm essa visão de lá na frente, é natural às vezes elas saírem no meio do caminho. E isso é uma questão realmente que envolve a área jurídica. Pode ter gente que sai numa boa, pode ter gente que não, né? O entrar é ótimo, né? As definições das saídas é que às vezes são bem complexas. Mas esses dois primeiros foram tranquilos, porque era um aluno muito próximo, assim, que tinha uma admiração pela ideia, pela proposta. Ele era muito bacana, assim, a relação com ele. Outro desenvolvedor também era um conhecido do meu ex-marido, do meu marido, um conhecido de trabalho dele, de um outro trabalho. Então, foi muito fácil, assim, quando eles decidiram, não teve nenhum empecilho. Mas aí foram entrando outros. E aí, quando começou a mudar, que a gente fez uma relação formal, foi a partir do momento que a gente tinha decidido fazer uma variação, uma vertente, né, ali da Fazendinha em Casa para a área de B2B, que é para atender empresas, e participamos de um programa específico de aceleração. Nesse programa, ele exigia muito da gente toda a formalização. Então, por exemplo, eu falei aqui que eu tinha feito que eu tinha empresa, mas a empresa, quando eu criei, eu não estava ainda nem casada com o Paulo. Era uma empresa, um Eireli. Então, ele também não se preocupou daquele Eireli ele entrar formalmente no contrato, não. Mas quando a gente estava nesse programa de aceleração, aí eles nos obrigaram a cada período apresentar as documentações em relação a tudo que a gente estava fazendo. Aí foi que a gente alterou o contrato para limitada, de fato, de 2 sócios, aí ele entrou formalmente. Aí contratamos um escritório para poder fazer para a gente, fizemos uma pesquisa com vários escritórios que se propuseram, que conheciam esse programa de aceleração e se apresentaram, e aí fomos pegando indicações, que, por exemplo, eu participo do São Pedro Valley, que é o polo de inovações aqui da Grande Belo Horizonte, né, bastante conhecido aí nacionalmente, de onde já saíram várias startups. Então, a gente tem um grupo de WhatsApp, então é muito comum ali as pessoas pedirem indicação. Aí pedimos indicação de escritório de advogados, fizemos uma pesquisa e optamos por uma. E foi aí que a gente foi entregando todos os documentos que esse programa de aceleração nos pedia, que era o acordo entre cotistas, então nós ali fizemos o acordo, estabelecemos os critérios, como que ia ser para entrada, para saída, né, o que queria ter, alteração contratual incluindo o Paulo, enfim, as principais questões. O que ainda não ficou, tinha que fazer, por exemplo, também o contrato para uso da plataforma, né, tanto de produtor quanto do consumidor, que é algo também que a gente tinha
pegado um mais ou menos, nesse caso a gente pegou um mais ou menos assim de outras empresas, adaptamos a nosso, porque são documentos que ficam nas plataformas, né? A gente adaptou ao nosso, mas aí nesse momento a gente foi fazer com o escritório. Aí começa a arrumação da casa. Entendi. E aí, quando começou essa arrumação, já tinha quanto tempo de empresa? Olha, isso foi há 2 anos que a gente fez essa arrumação. Então já tinha 2 anos, nós estamos com 4, já tinha 2 anos de existência. Então, assim, o seu primeiro contato com o advogado mesmo, em pensar em organizar, e mesmo assim por uma determinação de um programa de aceleração, foi depois de 2 anos que a empresa já existia, né? Foi, porque aí também a gente teve acesso a advogados que estavam com no contexto do ambiente de inovação. Eu acho que é o que você tocou num ponto muito importante, dessa imagem tradicional que às vezes o advogado passa, né? A imagem que a gente tem de formalidade, de que são profissionais voltados para grandes empresas, para de uma forma de remuneração não acessível às pessoas menores, pequenas que estão começando, muito menos da startup que você está ali, né, investindo o seu tempo. Normalmente você nem tem remuneração, nem faturamento, você está numa ideia. Então, assim, estar lá e ter sido apresentado foi uma questão. Eles fizeram propostas de pacotes, vamos dizer assim, que acabou sendo atraente para que a gente fizesse o contrato, a gente e outros, né? Todos os participantes desse programa de aceleração compraram esses pacotes dos escritórios. E então a contratação era de pacote mensal, pagamento mensal, ou era por serviço? Não, por serviço. Era um pacote para você fazer determinados documentos, né? E aí, foi uma experiência boa e ruim. Isso que eu ia perguntar. Qual que foi o feedback dessa experiência, essa indicação? Você teve essa indicação, que assim, a gente vê que hoje, né, se assemelha muito à medicina, né? Direito é muito por indicação, alguém que indica alguém, joga num grupo, igual você falou, né? Você tá aí num grupo já nichado, então a chance de você ter uma boa experiência já é melhor, alguém que entende já tá dentro do contexto. Então, assim, você já tava um passo à frente de muitas outras pessoas que às vezes tem que ver o mercado inteiro e aí até entender que, bom, pode ser que aquele cara que atenda uma mega empresa não seja, por melhor que ele seja, por mais bem qualificado, não seja o advogado ideal para quem está com uma startup ali, porque ele não vai dar a atenção que você merece, às vezes o preço vai ser até mais caro, enfim, esses detalhes, né? Mas então conta aí como que foi essa sua experiência, essa sua primeira experiência com o advogado. Então, aconteceu da gente ouvir coisas assim, então vou contar assim, não só da nossa experiência, mas do que a gente ouviu de experiência em relação a esse assunto. Então, a gente viu gente que não gostou dos contratos, que não tinham a ver, feedbacks nesse sentido, que fez com que a gente excluísse a possibilidade de ser com aqueles advogados, que fizeram contratos que não estavam bem amarrados, outra coisa que aconteceu foi exatamente, eu tinha esquecido disso, você tocou num ponto importante. A gente procurou advogado que a gente tinha conhecimento da fama dele em relação às startups, e fomos primeiramente, né, nesse nome. E aí era isso, assim, eu já estava num nível muito elevado, já tratava de grandes negociações, de quando já está tendo investidores, lidava com uma startup num nível muito maior do que a gente estava. Então, ela fez uma proposta, assim, para a gente não aceitar mesmo. Ela fez uma proposta de um valor muito alto, fora da realidade. A única coisa que tinha um preço extremamente acessível era caso a gente viesse a ter investimento, entendeu? Que é a área de nicho dela, então, que ela quer lidar. Então, foi essa experiência que foi bem interessante. Pelo valor, a gente viu que ela estava excluindo sem falar que não. E agora, com relação à escolha que a gente fez, o que eu senti é o seguinte, foi tudo só digital, isso para nós não é problema, o fato de você estar lidando só à distância, não ter nenhum encontro físico com as pessoas, né? Não tinha pandemia ainda naquele momento. Mesmo antes da pandemia, você já tinha essa percepção de que não teria problema? Ser exclusivamente digital? Foi antes, Para nós não tínhamos, eu e o Paulo somos extremamente digitais, né? Então, assim, a gente lida isso com muito. A gente tem desenvolvedores sócio, que a gente nunca encontrou pessoalmente, que mora em Curitiba, entendeu? Assim, então, isso para nós é muito comum. A gente tem a nossa administrativo financeiro mora no Espírito Santo, a gente nunca viu pessoalmente. Então, assim, a nossa equipe inteira é espalhada.
A gente não tem esse problema de ser digital. O problema não foi esse. E por que, só fazendo um parênteses aí, por que você optou por estruturar a sua operação assim toda espalhada e às vezes não tá, né, porque a gente tá falando aqui antes da pandemia, não está mais próximo de você? Qual que foi o pensamento e a lógica de vocês? Olha, primeiro não tinha necessidade, o nosso grande trabalho é online mesmo. A gente chegou até a ter estagiários que ficavam conosco presenciais para que a gente pudesse passar o trabalho, e nem tanto produtivo é. As pessoas, principalmente os jovens, eles já estão num ritmo tão digital que eles ficavam até incomodados de estar com a gente presencial ali. Eles queriam poder ter liberdade de realizar as tarefas sem alguém, como se diz ali no pescoço deles, olhando o tempo todo o que estava sendo feito. Então, e aí a pandemia só fez acelerar. A gente precisou estruturar mais com a pandemia, então já tinha necessidade de ser. E fomos buscando profissionais pela capacidade, pela uma série de questões que era importante para a gente, né? O valor a ser pago, o conhecimento, a indicação, a confiança, de onde vinha. Coincidiu, essa pessoa do Espírito Santo, essa pessoa de Curitiba, para nós não tinha problema. Executando o trabalho, a gente usa de ferramentas que faz com que a gente se comunique. Para nós era muito tranquilo e tem funcionado bem. Eu ainda acho que ainda vai. Agora nós não estamos com estagiários, mas eu ainda acho que o desafio é realmente a questão do estágio, dos estagiários. Então, funcionou isso. A questão com o advogado foi bem assim, foi um grupo de WhatsApp para que a gente pudesse colocar. Primeiro fizemos uma call ali, discutimos os pontos, e depois num grupo de WhatsApp. Mas eu achei muito pouca conversa para depois já ter sido apresentados os documentos. Então, foi isso que aconteceu. Então, para o contrato de vesting, beleza, fez o contrato de vesting, o acordo de cotista, foi importante, atendeu as expectativas, nos liberou daquela pressão. E a gente tinha acabado de lançar um site novo. As vendas estavam, naquela época, né, antes de pandemia, dando passo aí mais atrás, estou voltando lá no período dos contratos, de 2 anos. Então, a gente fizemos aquilo que era mais emergente, que era entregar esses documentos no programa de aceleração. Mas o lançar a plataforma não estava no momento para todo mundo ainda. Nós éramos a startup desse programa a mais avançada que tinha, que estava mais à frente em termos de colocar o seu negócio em prática. A gente já foi para lá com ela rodando, apesar de não estar documentado tudo como deveria. Então, com isso, a gente falou, agora vamos esperar um pouco, rodar alguns meses, para a gente ver, de fato, as coisas que acontecem na relação entre nós. Faltavam 2 documentos na nossa cabeça, que era o contrato, esse contrato de uso da plataforma, que envolve dois atores aí bem diferentes, que é o comprador... 2 clientes. E o usuário o produtor. Mas é um mesmo documento. Se você olhar hoje, entra lá na maioria das plataformas, é um mesmo contrato que vai reger quem vende e quem compra. Porque é uma relação de fato entre eles, né? E a gente ali intermediando em termos de tecnologia. E falando, vamos rodar um pouco a experiência para a gente ver que até então, mesmo tendo 2 anos, era muito pouco que a gente tinha feito. A gente tinha pouco resultado. Vamos rodar para que a gente possa ver os problemas que acontecem. Porque aí a gente pode prevê-los. Já que temos contratado esse documento, vamos fazê-lo mais para frente. E aí veio o lado ruim da experiência, que quando a gente procurou pelo escritório, ela virou para a gente e falou assim: já passou o prazo do contrato que eu fiz com vocês tinham que ter me mandado esse material. Tipo assim, era fim do ano, ela falou, era em julho. Então, aquilo, assim, minou toda, em primeiro lugar, toda e qualquer confiança que a gente tinha com eles. Toda e qualquer confiança. Como é que alguém que eu contrato para poder me amparar é a primeira a me passar rasteira? Entendeu? E isso sem nenhum aviso, né? Ela simplesmente... Sem nenhum aviso. Ela nem para falar assim, Cláudio e Paulo. Entendi. Nesse contrato, e era um contrato assim, depois a gente foi ver que a gente não viu essa cláusula, tinha que fazer em 2 meses. Era algo que não tinha sentido nenhum para a gente ter que entregar isso em 2 meses. Porque a gente não ia ter essas informações para passar para ela em 2 meses. O que já demonstra aí uma desconexão muito grande dela com o cliente, né? Com a realidade. Isso. Ficou bem claro isso para a gente. E aí, ficou assim, eu pedi o Paulo para conversar, eu falei, Paulo, conversa você, porque senão eu vou ficar de cabeça quente aqui, ó. Conversa você mesmo, melhor, tenta ver se ela não
pondera que não está correto isso, porque ela não nos avisou. Ele mesmo trabalha com consultoria, né, com uma empresa que presta serviço para N empresas, e falou com ela assim, olha, eu jamais faria isso com um cliente meu, no mínimo vou avisá-lo de que falta X tempo para vencer o serviço que ele tem contratado, para que ele possa usufruir, eu tenho interesse em que essa relação seja boa, né? Uhum. Enfim, fez um contrato para falar que fez, não atendeu a gente em nada, ela, beleza, mas a gente nem usou, e então ficou muito ruim, é um escritório que eu jamais voltaria, não indicaria para ninguém, porque eu entendo que tem que ser um escritório, quando está representando uma empresa, seja esporadicamente, ou seja, contratada formalmente para todos os meses, né, que eu sei que há essa possibilidade, ela de fato tem que estar ali para estar do teu lado, né? Assim, não é que é para estar do lado de coisa errada, não é disso que eu estou nesse ponto, é para estar do seu lado no sentido de te orientar. Então, ser a primeira a se aproveitar da minha falta de conhecimento em alguma coisa para poder tirar uma vantagem, sim, eu achei isso realmente muito ruim. Então, foi uma experiência ruim. E as outras pessoas à nossa volta que tinham utilizado desse escritório não tinham esse feedback para dar, porque eles não estavam tão adiantados quanto a gente. Então, assim, eles tinham contratado para fazer 2 documentos, eles não tinham contratado para fazer as coisas, mais coisas como a gente contratou. Acho que a gente foi o que mais contratou documentos deles, entendeu? Então, foi isso. Não tirou a minha percepção, e aqui falando, né, que eu acho que profissionais bons e ruins tem em qualquer área. Mas não tirou a minha percepção do quanto é importante toda essa documentação. Pelo contrário, quanto mais a gente convive, mais nos reforça essa necessidade de ter, sim, tudo tratado corretamente, para que você evite dor de cabeça lá na frente. Porque começa sempre tudo com muita euforia, né? Mas a hora que você precisa cobrar ou alguém quer sair, é sempre a dor de cabeça. Não significa que a gente consegue, até hoje, fazer tudo do jeito correto. Uhum. Mas a gente tem essa consciência muito mais do que tinha antes e busca minimizar o tempo entre que a gente vê que tem que fazer e fazer de fato. Entendeu? Antes a gente deixou isso andar muito tempo, andar mais de ano. Hoje a gente busca trazer mais rápido essa questão, né, de formalizar. E hoje você já não está mais dentro desse programa de aceleração, né? Não. Ele era um programa de 3 meses, né? Que foi há 2 anos, já saímos. Ele foi extremamente importante para a gente se organizar e se orientar, realmente. Entendi. Aí também, assim, a gente já percebe que é uma boa, né, estar próximo, que a gente sempre fala, né, as pessoas pensam muito em hacks, em como conseguir cliente em tantos dias, em fazer anúncio pago, fazer isso, fazer aquilo, mas o bom e velho estar presente onde o seu cliente está é uma ferramenta que não é imbatível, né, tudo bem, hoje em dia, principalmente, seu cliente pode estar online, você pode estar, né, você deve estar nesses lugares também, mas para você ver, os escritórios que estavam ali próximos desse programa de aceleração e próximos dos empreendedores já tem um passo a mais, né? Já são indicados pelos próprios empreendedores, então acho que já é uma dica super valiosa também isso. Mas hoje, passou desse programa de aceleração aí, vocês chegaram à conclusão de que era necessário ter um acompanhamento ou não? Ainda continuam fazendo por acompanhamento jurídico, né, que eu quero dizer, ou ainda continuam fazendo por demanda, por serviço? Por demanda, a gente não chegou a fazer nada, assim, não temos como eu acho que seria muito bom toda e qualquer empresa ter alguém podendo, né, não sei que valores seriam esses, mas igual a gente paga uma contabilidade, acaba que todo mundo paga contabilidade porque é obrigatório. Mas, assim, eu acho que na área jurídica seria muito bom, principalmente para quem está trabalhando como a gente trabalha, com inovação em N aspectos do negócio. Então, você ter uma assessoria seria algo muito bom. Assim. E por que não acontece isso, na sua visão? Eu não vi nenhuma proposta nesse sentido. Eu nunca vi um escritório que faça uma proposta nesse sentido. Olha, eu vou te assessorar, você vai pagar
X por mês, e você não ser nenhuma caixinha de surpresa do que seria a sua despesa. Entendi. Que eu brinco que é igual, tem uma prima que fala que salão é uma caixinha de surpresa, salão para mulheres, né? Para homem não, você entra lá, você já sabe quanto é, o corte é isso, a barba é aquilo. Para mulher é uma surpresa, ela vai pro salão, ela nunca sabe quanto que é a conta, é desesperador. Exatamente. Então... Eu vejo isso pela minha esposa. Às vezes chega, não sei o que pra lavar o cabelo é tanto. Eu falei, que é isso? Mas cobra pra lavar o cabelo? Lava em casa. A minha prima fala isso, você tem que me devolver ele seco, eu te entreguei ele seco, como que você quer me cobrar? Isso é básico, né? É básico. Então, assim, eu acho que como no escritório de contabilidade a gente tem certeza do custo mensal, olha, é aquele, pelo menos, só vou ter que pagar mais um imposto, estou falando no caso do escritório de contabilidade, que são serviços diferentes, mas que você pode ter uma análise semelhante. É possível, assim, e seria bom para todo mundo ter essa assessoria, né? Eu acho que seria muito bom mesmo. Pensem nisso, é um nicho de mercado, aí eu penso. Mas às vezes eu acho que é desprender-se das coisas, né? Desprender-se de formas tradicionais de se fazer as coisas. Por já ser um contexto de muita tradição, direito, eu acho que talvez dificulta também desapegar e fazer coisas diferentes, oferecer o serviço de forma diferente. Mas em que sentido, assim? Porque às vezes é a sua percepção com relação aos escritórios que você teve, mas eu vejo muito escritório já oferecendo serviço, e tem bastante, serviço mensal, normal, tipo mas assim. Para pequenas empresas? Para pequenas empresas. Aí o que eu queria entender é, será que é a falta de oferta mesmo o problema, ou às vezes é a oferta que tem um preço tão alto, ou igual você disse, né? É tanta variável que é melhor às vezes nem contratar, porque você pode ser pega de surpresa e um dia a sua conta é R$500, outro dia é 2.500, e aí você fala, cara, e a gente sabe que, principalmente nessa fase inicial, todo centavo conta, né? Então você não pode ter muita incerteza. Eu não tive, assim, talvez porque a gente não buscou também, né? Pode ser que se hoje eu entre lá no grupo e pergunte, gente, alguém tem um escritório contratado fixo? Pode ser que alguém nos fale que tem uma boa condição, mas a gente não fez esse tipo de consulta ainda, então acho que tem a ver com isso daí também, na nossa parte de não ter feito. Mas mesmo a gente não tendo feito, num senso comum, eu ainda não consigo ver essa ideia, os lugares, os escritórios que eu sei que tem contratos com a empresa, assessora tal empresa, são empresas maiores. Eu ainda não vejo as pessoas à minha volta, empreendedores pequenos de inovação, da área de startup, que é o meio que eu convivo mais, falar que fazem isso. Né? Eu não vou falar aqui no grupo do São Pedro do Vale das startups já tão gigantes, porque lá no grupo tem gente que já está, né? Você vai ter ali gente da Amélios, a PP, agora a PP Prova eles já venderam, mas enfim, da onde saiu toda essa turma aí, são startups grandes, que provavelmente já nem, não vou nem chamar de startup, mas são empresas que já saíram desse contexto, mas os pequenos que estão ali começando ainda não conheço. Não tive essa conversa com ninguém. É bom para tocar para frente essa conversa com eles. Legal. E aí, como que você foi, então, já que você teve uma primeira experiência ruim com o escritório, né, com o primeiro escritório, como que você chegou até o segundo escritório, então? Quando que você precisou deles e como que você fez essa seleção? Tá, agora aí eu tive uma fase que não é todo mundo que vai ter esse privilégio, né? Eu tenho uma filha já terminando o curso de Direito e um genro, né? Também, assim, os dois terminando, o pai dele também da área. Às vezes, umas dúvidas que eu tive, a gente trocou ideia e uma vez que eu precisei de um documento formal, que foi da saída de uma pessoa que tinha feito o contrato de vesting conosco, ela fez, eles sentaram os três lá, discutiram e fizeram um distrato para mim, entendeu? Então foi a única vez que de fato eu estava ali com a corda no pescoço precisando e foi feito por eles. É o mínimo que se espera do genro, né? É o mínimo. E como ela, principalmente minha filha, já trabalha com documentação desde o primeiro período, muito contrato direto, assim, é uma área que ela tem muita experiência, então ela foi tranquilo para ela fazer, ela até ficou bem preocupada, tipo assim, né, fazer dentro de casa, mas assim, ela já faz documentação muito sozinha há muito tempo. Então, por isso que eu fiquei tranquila também. Mas agora estamos numa fase aí realmente de fazer
precisar de coisas maiores. Eu estou dando um tempinho aqui para poder reunir tudo que a gente precisa, mas está no momento da gente fazer vários outros tipos de documentações. E você teve algum problema com relação ao seu modelo de negócios, assim, na hora de que você estava pensando, nossa, será que isso é viável, dá para fazer, não dá para fazer, como que ficaria a questão tributária, quem recolhe, quem está pagando, sou eu que estou pagando, fazendinha, ou é o produtor que está pagando, o comprador que está pagando, enfim, essas questões, isso aí você já tinha bem claro desde o princípio, que eu imagino que é uma dúvida agora que está muito comum para todo tipo de marketplace, né, que já deve até, né, ter bastante fonte para pesquisar, né, para a pessoa pesquisar, ou não? Essa questão do modelo de negócio seus nunca pesou? O nosso modelo de negócio ele envolve duas partes, né, que é a parte de prestar o serviço como intermediador, que seria aos olhos de um representante comercial, vamos dizer assim, né, em termos de legislação atrasada, né, mas se for olhar em termos de parâmetro, ela tem o mesmo, que é de quem é o intermediador, exceto da área de imóveis, né, imobiliário. Então, a legislação entende dessa forma. Aí não foi nem a área jurídica que me ajudou muito, não. Aí, para te falar a verdade, quem me auxiliou muito foi o escritório de contabilidade, porque, primeiro, que eu já é um escritório que eu conheço há mais de 20 anos, assim, então eu tenho muita confiança neles, eles já nos respaldaram muitas coisas. Então, em todos os negócios que eu tive até hoje, foram eles que me orientaram e quando eu já levei um pouco de conhecimento também, né, já fui com os quinais, como eu disse, eu já fui com algumas coisas, eles foram só validando se o meu pensamento estava correto. A parte essa de intermediação, eu acho ela muito tranquila. Houve um momento, que aí foi até engraçado demais, que há pouco tempo, a gente já tem um investidor anjo, né, e aí esse investidor queria que a gente olhasse algumas coisas com o escritório de advocacia, eu comecei a rir. Falei assim com ele, se você souber que essa história aqui em casa já deu o que falar, você não vai acreditar, e você está aí caçando trazer outro advogado para essa conversa. Por quê? Não entra para o simples, não entra para o simples, e o escritório falando conosco que não compensa, a contabilidade não compensa o simples, Cláudia, você até teria direito sim ao simples, mas não compensa. E aí tá meu genro, minha filha, falando que ele dizia que era o simples e tal, eu falei, então você vai pesquisar, porque a contabilidade me falou. E aí, nessa hora, e ele, assim, com toda uma assessoria familiar por trás, chegou e virou e falou assim, não, realmente, não compensa. Virou piada na família dele agora, essa história já, né, de que eles falam assim, tem vários casos que compensam. Esse daqui, né, aquele lá da fazendinha, a gente já sabe que não compensa. Então... virou piada entre eles, a gente virou um case de família lá. Então, teve isso, mas mesmo assim, não foi o único porém que teve, se compensava, se não compensava. Mas agora a área que eu acho mais complexa é a parte agora de logística, porque a gente presta também serviços de logística no sentido de ter motoristas que fazem entregas, então o formato de uma Rap, de um Uber, de um Uber Eats, enfim, todos esses aplicativos que são contratados para entregar coisas, né, ou comida, ou o que for, e há ainda um entendimento na legislação, que eu sei que é uma briga em relação a isso daí, né, se o aplicativo ou a empresa de tecnologia, de fato, ela é uma empresa de logística no sentido que ela tem que pagar o ICMS, né, pelo fato dela estar em várias cidades, e se ela é, de fato, a detentora, pelo fato dela ter a tecnologia, ela que determina rotas, enfim, então tem essa briga que é muito além da gente. Uhum. De, tipo, se é a gente de fato ou se é o motorista, se é a empresa que está prestando serviço, entendeu, para a gente. Porque a gente não tem o carro, a gente não tem nada assim, a gente não tem motorista, não tem o carro, nem nada. São empresas que fazem isso, profissionais com empresas que fazem essas entregas. Então, existe essa área tenebrosa aí que não é nem a fazendinha que vai determinar, mas que eu sei que ainda está na disputa do campo jurídico aí de como é que fecha essa conta. Então é aquele momento que você trabalha sem ter certeza se está fazendo o que é certo ou se lá na frente pode vir uma conta para você maior. E se serve de consolo, assim, nem a gente sabe. Então, assim, não depende nem dos advogados, porque isso aí, infelizmente, aí já é a questão do modelo legal do nosso país e essa insegurança jurídica que aí fica todo mundo discutindo, enquanto isso o empreendedor tem que se virar
porque ele acredita na ideia, acredita no modelo de negócios, e o que vai fazer a diferença são lá os casos, os milhares, centenas de casos que chegarem até a justiça para que tenha um posicionamento jurisprudencial consolidado, já que a gente não tem uma legislação específica, e aí vocês possam ter pelo menos uma segurança maior, né? Então, assim, eu entendo completamente, e também várias discussões já tive como essa com os clientes do escritório, enfim, é uma coisa que a gente fica, bom, eu acredito na tese A, né? Eu acho que é uma tese muito boa e o tribunal está caminhando para ela, mas pode ser que mude, pode ser que mude. Então isso eu sei que dá essa angústia, esse desespero no empreendedor, mas que infelizmente é uma coisa que foge muito do nosso trabalho. Mas a gente sabe que empreender é tomar risco, né? Então assim, é calcular o risco. Vale a pena ou não vale a pena? Eu acredito nesse modelo de negócios ou não acredito, né? A gente discutiu bastante isso aqui, né, entre genro, filha e contador, e acabamos, assim, chegando no acordo de qual decisão, do que fazer, né, e principalmente quando a gente, por mais que a gente fale, olha, tivemos um crescimento, nós somos um cisquinho, né, no mercado comparado com essas gigantes, então nós estamos tomando um caminho, mas que se lá na frente também tiver que mudar, para a gente ainda é tranquilo, porque a gente ainda está bem aquém de todo um trabalho, e eles é o core do negócio deles, né? O nosso, apesar de ser uma parte do trabalho, ele não é algo tão proeminente como é para eles. Então, é mais possível de se ajustar, se aliar. Estamos caminhando, sim, para algumas coisas que a gente acredita que vai facilitar, que é separar as empresas, né? Ter um CNPJ para logística, outro CNPJ para comercialização, para já também guiar assim, as decisões para o que for para a logística, ficar para uma empresa só tratar. Entendi. E aí, agora pegando um gancho no que você falou aí já algumas vezes, e a minha percepção é que isso acontece demais, e muitas das vezes os contadores acabam fazendo papel de advogado, e isso assim, já cansei de ouvir isso. Não, eu perguntei pro meu contador, ele falou que é isso e tal, e nunca é muito forte, né? Mas assim, muitas das vezes os advogados são deixados de fora, né? Porque, obviamente, se você paga um advogado, se você é uma empresa e já paga mensalmente, você vai perguntar para o advogado, você não vai caçar só o contador para ter uma opinião legal. Mas eu percebo que esse é um movimento que acontece muito, das pessoas voltarem para o contador. Por que você acha que isso acontece? Você acha que é por esse fato de que a contabilidade acaba que não tem como você escapar, você usou até o termo, né, que é obrigatório, entre aspas, assim, e aí por isso, como tem algumas coisas que andam lado a lado, assim, as pessoas acabam optando por não ter uma despesa extra e pegar um contador, ou é algum outro, e pegar um contador para ter uma opinião legal e jurídica, ou é algum outro fator? Eu acho que tem várias questões aí. Primeiro, por mais que a contabilidade seja algo obrigatório, eu ainda vejo um grupo de pessoas, principalmente da nova geração, que contratam uma contabilidade pelo custo, né? Essa daqui está até no modelo de startups, vamos contratar, porque ela é baratinha, ela é à distância. Contabilidade, para mim, sempre teve um peso de confiança muito grande. Então, eu quis uma contabilidade tradicional, sem ser nesses moldes desde o começo, porque eu não queria, eu confio bastante na experiência. Aí eu acho que o motivo, no meu caso, é a questão da experiência. São muitos anos que o escritório está ali. E, claro, ele já passou por todo tipo de problema fiscal, não tenha dúvida, com N empresas ao longo da vida deles. Então, eles têm, sim, algum respaldo de experiência para nos passar, baseado em tudo que eles vivenciaram. Vão saber melhor do que eu uma decisão para muitas coisas. Mas, também, hoje, aprendi a não tirar de lado a questão do advogado, mas a ponderar os dois olhares. Eu acho super importante. Para algumas coisas, eu acho que caminha muito a questão do lado a questão do posicionamento do advogado, e para outras, talvez, questões tributárias, a contabilidade, ela tem uma contribuição muito grande a dar. Acho que você precisa ponderar o que você ouve dos dois, assim. Acho essa questão bem importante. Como empreendedor, assim, qual que é o maior problema, então, que você vê nos advogados? Nossa, não posso nem falar mal de cadê, né? Falar mal da minha filha, do meu genro aqui, vai dar. Às vezes é uma oportunidade para ela já sair, já se atentar, né? Tá formando agora para já saber o que ela não deve fazer. Olha, não é questão de, acho que toda essa é uma profissão muito antiga.
que realmente ela vai muito ao oposto do que é a área de inovação das startups, que está lidando com você ter que estar no risco o tempo todo. Você, por mais que o advogado te fale assim, isso aqui é arriscado, você precisa tomar a decisão, igual você falou, e fazer. Né? Senão você não vai abrir. Se você for olhar tudo na ponta do lápis que é colocado, você fala, nossa, não vou fazer nada, entendeu? Então, entra o papel de quem empreende de tomar a decisão, né? Eu acho que essa a decisão, esse é o ponto de quem está empreendendo, é tomar decisões o dia inteiro. Para que lado eu vou? Eu ouço, eu analiso o cenário, eu vejo de um lado, vejo do outro, e tomo decisões. Então, é natural que haja essa forma de é uma profissão extremamente tradicional, então acho que essa é a questão. O que talvez eu possa dizer, como está acontecendo em todas as áreas, é imaginar que os profissionais do direito podem ver como oportunidade, não como uma ameaça, a oferecer trabalhos de forma diferente. Para mim, por mais que eu falar, uma parte da experiência foi ruim, mas quando a gente fez os primeiros contratos, por outro lado, foi muito bom ter feito esse pacote, vamos dizer assim, de serviço, que você já sabia o que estava ali constando. Acho que, infelizmente, esse escritório pecou de querer ser, assim, de não acreditar, porque é uma aposta. Então, tipo assim, o que eu senti, posso dizer, olha, vamos fazer um pacote aqui, eu acho que 99% dessas startups não vão para frente, então a gente não precisa se preocupar, não vamos, é um dinheiro que vai ser ganho, mas que dessas aqui não vai ter nada que vale a pena a gente preocupar, que vai continuar cliente da gente. Para mim foi um pouco esse olhar, um olhar extremamente errado, porque é uma loteria, assim, no sentido de que você não sabe, você não tem conhecimento como outro, um investidor profissional, ainda assim ele erra. Saber quais daquelas startups ele vai para frente, qual que não vai, né? Então, acho mais difícil o advogado ter essa percepção, que se até o investidor erra, né, de qual que vai para frente, qual que não vai. Então, quando ela fez uma proposta dessa, se tivesse sido esse o critério de não vamos nos preocupar, vamos colocar aqui só 2, 3 meses, vai ficar com raiva, ficou e tal. Foi isso. Então, se você vai, de fato, abraçar o mundo da inovação, pensar que agora as empresas estão acontecendo de outra forma, completamente assim, inimagináveis, você precisa também começar a pensar que seus produtos podem ser oferecidos de forma não imagináveis. E então eu penso que da mesma forma que em todos os setores, né, em todas as áreas de negócio hoje, o mundo digital está presente, está tendo uma revolução na forma de se entregar serviços e produtos, isso afeta a área do direito também. Então, é desapegar. Não é fácil, porque você vem de uma área extremamente tradicional, mas é desapegar, pensar que seus produtos podem ser oferecidos de uma forma diferente, seus produtos e serviços podem ser oferecidos de forma diferente. É um exercício, acredito eu, para vocês, né? Assim, talvez para quem é mais novo seja mais fácil, quem já está muito tempo, mas não significa. Eu sou um exemplo de alguém que, né, estou com meus 49 e sou uma pessoa extremamente digital. Então, não é por idade, mas é mesmo porque a pessoa se agarra a ser só daquela forma, né? E a pessoa, às vezes, quando é, claro, mais nova, pode já começar diferente, mas é uma área que eu vejo que já começa tradicional desde a pessoa, quando ela está entrando ali para a faculdade, né? Tudo muito formal. Mas pode saculejar isso aí. Ótimo, ótimo. A sensação que a gente tem é que realmente a faculdade ela tem um distanciamento de anos aí do mercado e aí a gente entra formando pessoas para um mercado que já não existe hoje. Imagina daqui 5 anos quando essas pessoas formarem, né? Então, assim, a gente tem algumas matérias e algumas formas de estudo que não são mais compatíveis com a nossa realidade. Agora, você acha, porque assim, cada um vive dentro da sua bolha, né? E a gente aqui no podcast, a gente trata muito de inovação, empreendedorismo também, enfim. A gente tem uma percepção, eu tenho a percepção de que o direito está mudando muito. Já mudou várias coisas e, né, a gente tem aí, você tem até fez seu mestrado aí em design, a gente tem legal design dentro do direito para fazer documentos mais, eu não sei se você já ouviu falar, mas documentos mais acessíveis, pensando no usuário, que seria, né, quem te contratou ali, para a pessoa entender o documento. A gente tem alguns movimentos, né, de automação de tecnologia, trazendo acesso à justiça, enfim. Só que isso é dentro da nossa bolha, dentro de quem já conversa de inovação, e a gente às vezes tem dificuldade
dificuldade de saber entender o tamanho dessa bolha. Você tem uma percepção de que o mercado jurídico, claro, a maioria ainda é tradicional, a gente não tem como negar. Mas você já percebeu alguma coisa de mudança assim, nesse mercado jurídico ou não? Você acha que ainda continua como era há 5 anos atrás? Olha, mudou, né? Assim, só como eu disse, ter tido oportunidade de ter serviços de outra forma já mudou, né? Pessoas que vão em palestras, se propõem a bater papo, fazem, mesmo que obrigatoriamente, ter que estar online escrevendo sobre assuntos que antes, só para te contar sobre aquele assunto, mesmo que você não fosse fazer nada com ele, brinca, né? Que sentou, já teria que pagar, tem essas 1000 piadas aí com o advogado, se eu quiser te explicar minimamente uma coisa. Então, hoje, pela força da necessidade, você encontra temas assim na internet para você pesquisar à vontade. Então, já mudou. Quem está fazendo isso está fazendo diferente. Você tem canais para poder se aproximar das pessoas, as redes sociais, aproximar. Eu acho que uma das coisas que eu acho que pode ficar aqui, quando eu falo dessa minha experiência com a área comercial e marketing, a gente lida muito com o ser, né, com o outro, com a pessoa. Então, você precisa quebrar barreiras para vender serviços, você precisa tocar o outro. Então, acho que o que posso deixar aqui de reflexão é essa questão de tocar o outro, essa aproximação. Se há um distanciamento, como eu posso quebrar essas barreiras? Seja participando de grupos dos setores que eu tenho vontade de trabalhar, isso é super importante. Igual eu falei da questão para os alunos de tecnologia, também vale para o direito. Participa, procura saber os eventos, procura ver as dores, porque vocês, enquanto profissional da área, podem ver como ajudar, né? E desenvolver formas de aproximação que hoje tem aí, igual disse, de ferramentas como blog, redes sociais, enfim, eventos, e aproximar-se de fato, mostrar como um parceiro que está junto daquela história ali, que sim, tem um produto serviço a ser entregue, que tem seu valor, mas junto, né? Eu acho essa aproximação, assim, quebrar essas barreiras super importante. Legal, Cláudia. Para a gente já ir, então, aqui caminhando para o final do episódio, vou fazer algumas perguntas rápidas para você. As respostas não necessariamente têm que ser rápidas, mas qual é a dica mais valiosa que você já recebeu? E aí pode ser profissional, pode ser dica de vida, qualquer coisa que você queira compartilhar. Olha, eu acho que as percepções do que eu carrego, assim, para a vida, é a experiência das pessoas que vieram antes da gente, assim, dos meus avós, dos meus pais. Eu acho que antes de existir toda essa grande complexidade que existe no mundo, as coisas tinham soluções fáceis, e essas soluções, muitas vezes, não mudou a forma, o olhar da gente é que ficou complexo. Se a gente busca simplicidade nas coisas, assim, aí que vem, inclusive, a inovação. Você imaginar que um WhatsApp nasceu de 14 pessoas, quando foi vendido era 19, assim, começou com pouquíssimas pessoas e foi vendido, na época, por um número absurdo. Por quê? Você pensou numa coisa boba, né? Então, que é uma ferramenta de mandar mensagens ali, você não estava tendo nada de complexo naquela história. Então, o olhar simples, eu acho que e que vem das pessoas que não estão com complexidade no seu olhar, é que eu acho que eu sempre busco ter, assim, no dia a dia. E o que significa sucesso para você? Você trazer algo de diferente para um grupo de pessoas, assim, para mim, sabe? Poder levar, trazer algo bom para as pessoas, você fazer algo que impacte um grupo de pessoas, isso para mim é o que me move, assim, sabe? Poder impactar, trazer algo, mudanças, qualidade de vida. Acho que sucesso para mim é algo coletivo. Não tem como eu falar que eu tenho sucesso se eu não impactei as pessoas com alguma coisa. E para quem ficou interessado nesses temas que a gente falou de inovação, empreendedorismo, tem algum material que você recomenda? Algum livro, algum site, alguma palestra, algum curso? Olha, eu sou uma pessoa de consumo de tudo, de material que você puder. Assim, eu leio N jornais ao longo do dia. Acho que se olhar minha navegação pelos sites de jornais, ela é louca, assim, qualquer pessoa fala, é doida. Quantas vezes ela entrou nas capas de jornais ao longo do dia. Eu leio de tudo, de todas as áreas. Então, eu acho assim, não tem... Ficar focado numa área só de conhecimento é muito prejudicial. Se tem muita coisa que me ajudou,
foi ter tido esse quebra de paradigma de buscar informação em todas as áreas que compõem a vida das pessoas, assim, né? Desde o do lúdico a uma coisa considerada séria. Eu acho que esse quebra de paradigma de fontes de informação é que te dá um olhar de inovar, que te faz pensar, fala, nossa, olha que coisa simples que foi feito aqui, que te quebra sair do seu lugar comum, assim. E você tocou num ponto que eu queria, assim, para a gente não deixar de falar sobre isso do ambiente acadêmico, porque eu dei aula e eu sei essa dor aí que você está falando, de demorar a ter esse olhar dentro das faculdades, né? Acaba que você demora a formar um professor, demora a mudar a grade, tem muito engessamento para você trazer esses conceitos aí, essa forma de pensar diferente, de não engessar. Mas acredito que isso também está mudando agora e está sendo mais rápido que foi até 10 anos atrás. Com certeza. Isso aí também é um movimento que não tem como ficar parado, né? Tem que acompanhar, porque senão tá fora. Você tá criando pessoas, você tá formando pessoas que vão estar muito desconectadas do vamos chamar assim, mundo real, né? Não tem jeito. Você ter uma ideia, quando eu dei aula para alunos de tecnologia, eu fui a única professora a falar com eles sobre aquela legislação que saiu, foi um decreto, se eu não me engano, não me lembro o termo jurídico corretamente, que foi o primeiro a falar sobre as regras para você tratar com o público, né? Com, assim, as normas que você aplicava ao Código de Defesa do Consumidor para venda online. Então, foi logo depois daqueles sites de leilão, leilão não, do peixe urbano, quando começou a ter aqueles monte de problemas, compra coletiva, enfim, logo depois houve uma legislação que adequava o Código de Defesa do Consumidor às compras online. Então, eu peguei aquilo ali, estudei, e como eu dava aula de marketing e gestão de e-commerce para os alunos de tecnologia, eu tinha uma aula só sobre aquela legislação inteira, e eles falaram comigo, Cláudia, a gente tem professor de direito, ela nunca tocou nisso com a gente. Você é a primeira professora que pegou essa legislação e destrinchou ela aqui com a gente. Olha, tem 7 dias imotivada para o consumidor devolver uma mercadoria, tem que estar escrito dessa forma os produtos quando você vai cadastrar. E olha aqui, você vai pegar um site X de uma marca famosíssima, ela não cumpre nenhuma dessas regras. Quer dizer, eu fiquei uma aula inteira com eles de 3 horas para poder passar toda essa legislação, para vocês terem uma ideia, né? Então, assim... Tá presente aí, tá aberto a tudo, mesmo que não seja sua área, para provocar as pessoas, é super importante. E quem quiser te acompanhar na internet, quais redes sociais que você usa? Olha, tem Twitter, tem Instagram, Cláudia Web, né? Assim, até o nome, né? Já vem da tecnologia desde sempre. Então, eu estou no LinkedIn também, para Cláudia Ligório, no Twitter, no Instagram e Cláudia Web. Legal, vamos colocar aqui na descrição do episódio todas as suas redes. Cláudia, então, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Eu que agradeço, né, assim, tenho o prazer aqui de falar da história da Fazendinha sobre a ótica aí, né, do direito, espero ter contribuído e muito feliz aqui de participar com vocês. Beleza, obrigado. Obrigada, fiquem aí com os próximos, né, que todo mundo venha contribuir sempre. Abração. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.